Eu sou da Igreja com a Paz do Senhor, amém? Amém. Eu saúdo a todos que estão nos ouvindo nessa noite com a Paz do Senhor. Vamos ler aqui a palavra do Senhor que se encontra no livro de Judas. Judas é um livro só, o último antes do Apocalipse. Aleluia. Vamos ler uns 3 ou 4 versículos apenas, amém, amados? Que nessa noite o Senhor possa falar no seu coração, que você possa sentir o renovo do Senhor na tua vida. E também nessa palavra que o Senhor nos deu nessa noite é para reflexão de como nós estamos na presença do Senhor em meio a essa pandemia, em meio a tantas coisas que têm acontecido. Vamos lá? Diz assim: amados. Espera aí, só um minutinho. Judas primeiro. Diz assim, eu vou ler do 3, tá? Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos, pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Esses são ímpios, transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam a Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Embora você já tenha conhecimento de tudo isso, quero lembrá-lo de que o Senhor libertou um povo no Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Amém, amados? Só até aí nós vamos falar nessa noite. Eu coloquei um tema aqui, eu coloquei fé, graça e versus libertinagem. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração para que eu transmitisse à igreja nessa noite. A palavra é do Senhor. Eu fiquei assim, lendo essa palavra e meditando nela, e também meditando na vivência de hoje, como hoje o mundo vive, como os servos do Senhor vivem. Então eu coloquei esse tema, amém, amados? Eu coloquei que a fé, aqui para a gente lembrar, em Hebreus 11:1, diz que a fé é acreditar, ter convicção dos fatos que não se vê, mas se espera, né? Firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu espero. Isso é fé. É aquilo que eu sei que vai acontecer, mesmo eu não tendo aquilo na minha frente, eu estou enxergando. E eu coloquei aqui a graça também, uma definição. A graça, a fonte suprema de Deus, de justificar o pecado mediante a sua absoluta misericórdia, dando o seu Filho para sacrifício da cruz. Está em Efésios 8 até o 9. E eu coloquei também uma definição aqui de libertinagem. Né, irmãos? Uma palavra assim comprida, parece tão, né? Que palavra é essa? Libertinagem. Então é o ato imprudente, inconsequente, do que não tem regras. É o uso errado da liberdade. Né, quando Jesus ele se colocou ali na cruz, né, o Senhor trouxe a graça sobre a nossa vida, e através da fé nós alcançamos o Senhor Jesus e a graça dele. E alcançando o Senhor Jesus e a sua graça, a gente alcança dele a misericórdia, a gente alcança dele o amor, a gente alcança dele a paz, a gente alcança dele várias coisas, né, irmãos? E como que a gente alcança o nosso Senhor? Quando a palavra do Senhor a gente ouve, né? Porque a fé diz que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra do Senhor, essa fé vem no nosso coração e nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador, por conta dessa fé, né? De acreditar naquela palavra que foi dita. E aí a gente crê que Jesus realmente é nosso Salvador e que Ele morreu na cruz por nós. E quando a gente crê, essa graça vem sobre a nossa vida, um favor imerecido do Senhor, que todos os dias a gente alcança. E hoje a gente vive nessa graça e nessa fé. E nessa noite, né, esse dia, o dia que a Paula falou para mim, você vai trazer a mensagem. Eu não recuso, irmãos, mas também, né, procuro não, eu fico sempre lá no meu cantinho. Mas o Senhor preparou e a gente tem que falar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. E o Senhor colocou essa palavra, libertinagem.
no meu coração. E eu fui pesquisar na palavra do Senhor, eu fui pesquisar sobre essa palavra, e eu me deparei aqui no livro de Judas, né, que Judas vai falar dessa graça, dessa libertinagem, dessas pessoas que se infiltraram ali, desse núcleo que ele está falando, que as pessoas se infiltraram ali, e essas pessoas, elas não eram realmente servos do Senhor. Essas pessoas estavam ali justamente para que as outras pessoas fossem contaminadas com essa libertinagem. E o que eu quero dizer com isso, né? Hoje, nós vivemos na graça do Senhor. Mas eu tenho observado que as pessoas, elas não... A graça do Senhor para elas é algo comum, é algo qualquer. Né? E a graça do Senhor, ela veio para quê? Para nos fortalecer, para que a gente não venha pecar. Porque se não fosse a graça do Senhor, a gente peca sempre, irmãos. Né? Porque a graça do Senhor, ela veio, né, para que a gente tivesse firmeza na nossa fé, que a gente tivesse firmeza no nosso propósito, que foi aceitar o Senhor Jesus como nosso Salvador. E aí eu fico perguntando, né, como que eu vejo a fé hoje? E como eu vejo a libertinagem dentro dessa fé? Porque hoje a fé é usada para pecar. As pessoas usam-se da fé como uma ferramenta para ela pecar e justificar o seu pecado pela fé. E aí eu digo que é uma libertinagem, né? Que é o quê? O uso errado da liberdade, que é servir a Cristo. Quando o Senhor ele nos alcança, ele nos dá a liberdade. Nós somos livres, né, no Senhor Jesus, mas nós não somos livres para pecar. Nós somos livres no Senhor Jesus. Então todas as coisas nós podemos nele. Tudo que nós fazemos depende dele. Então nós, como servos do Senhor, temos que pegar essa graça e colocar essa graça na nossa vida como algo precioso. E não como algo banal que eu uso, eu fiz isso aqui, mas se eu me ajoelhar e pedir perdão para o Senhor, ele vai me perdoar. Com certeza ele vai perdoar. Mas nós não podemos usar a graça do Senhor como um amuleto para que a gente possa pecar, achando que a graça do Senhor, ela está ali, ela é uma graça infinita, e que o tempo todo essa graça vai ficar tomando conta de nós. Vai ter um preço para a gente pagar. Então a graça do Senhor não é isso. Aqui no livro de Judas fala que Moisés tirou aquele povo do Egito, e tinha um povo ali que usava, né, o Senhor Jesus, que usava Deus. E o que aconteceu com eles? Eles foram engolidos ali. Fala também de Sodoma e Gomorra, porque as pessoas às vezes usam a graça do Senhor para pecar, né? Com pecados de adultério, pecado de mentira, pecado de luxo, vários tipos de coisa, né, irmãos? Porque assim a gente tem que entender que quem é que está infiltrando na nossa vida para a gente usar a graça? Quem é? De que forma alguém está entrando na nossa vida, ou alguma coisa está entrando na nossa vida, para a gente usar a graça do Senhor para justificar aquela falha, para justificar aquele pecado? Então, essa pergunta que eu faço, né? E eu me fiz essa pergunta, de observar, de ver que assim, as pessoas elas não dão mais valor a essa graça, elas não dão mais valor a esse ato de Jesus. Né, de ter se entregado lá na cruz. Aqui eu peguei aqui no livro de Efésios, diz que o Senhor é suprema, a fonte suprema de Deus, né, justificar o pecado mediante a sua absoluta misericórdia, dando o seu Filho. Então quando a gente vê que Deus, ele deu o seu Filho, para que os nossos pecados fossem justificados. E hoje a gente vive num período, num mundo, onde as pessoas usam aquilo que o Senhor deu de melhor dele, que Deus deu de melhor dele, para justificar o pecado da sua vida. E tem muitas pessoas nessa situação, né? Eu não estou falando só de adultério, eu estou falando de várias coisas que acontecem na nossa vida, e que a gente permite a entrada desses infiltrados na nossa vida. A gente permite essas pessoas, nessas coisas, não é só pessoas, né? É atos, é atitudes, é aquilo que você faz no seu dia a dia, que você acaba deixando essa coisa infiltrar tanto na sua vida, que você peca. Mas aí você fala, mas tem a graça de Deus, então eu vou orar e o Senhor vai me perdoar. Muitas pessoas nem confessam o seu pecado, nem confessam, só falam, Senhor, me perdoa. Porque você precisa confessar seu pecado, você precisa falar, Senhor, eu errei nisso, Senhor. Perdoe-me, porque eu errei nessa questão aqui. Eu preciso de ajuda, eu preciso da tua graça para eu superar isso aqui. O Senhor disse para aquela mulher, você vai e não peques mais. Isso é a graça do Senhor. E muitas vezes a gente percebe as pessoas pecando sempre
na mesma coisa, na mesma coisa, na mesma coisa, e ela vai lá, ela ajoelha e fala, Senhor, me perdoa. Não é só isso. Precisamos confessar diante do Senhor, e precisamos ver essa graça como algo precioso, assim como Deus disse que era algo precioso, que vinha dele, né? Que a sua misericórdia, ele fez isso por sua misericórdia, pegou seu filho, foi lá, ó, vou dar graça para esse povo. E o povo hoje, hoje sempre foi assim, né? Mas hoje está mais assim, bem escancarado, que a graça do Senhor já não é uma coisa importante na vida das pessoas. Elas necessitam da graça, a graça está com ela todos os dias, mas elas não veem a graça como ela tem que ser vista. Né? Como que a graça do Senhor tem que ser vista? A fonte suprema de Deus, para justificar. Porque nós somos falhos, somos imperfeitos. Mas quando essa graça, ela entra na nossa vida, que nós damos lugar para essa graça penetrar em nós, há mudança na nossa vida. Há diferença na nossa vida. Quando a graça do Senhor, ela age dentro do nosso ser, há mudança de comportamento. Então, se eu faço aquilo e eu sei que a graça do Senhor, ela me cobre, mas eu tenho consciência que essa graça foi um preço muito alto, e que eu tenho que valorizar essa graça, eu não vou ficar deixando que coisas infiltrem dentro da minha vida, para que essa graça seja justificada. Ah, eu pequei por causa disso, mas o Senhor tem misericórdia de mim, Ele vai me perdoar, com certeza. O Senhor está aqui para perdoar, mas a gente não deve abusar das coisas que o Senhor Deus deixou perfeita para nós. Né? A graça do Senhor, Ele deixou perfeita para nós. E essa libertinagem, né, de fazer o que é fazer da liberdade que o Senhor dá para nós, de fazer as coisas, de servir a Ele com sinceridade, porque nós não estamos presos, irmãos, nós vivemos no mundo. O Senhor falou que Ele deixou a gente viver no mundo, mas nós temos a liberdade em Cristo. A gente tem a liberdade em Cristo. O Senhor não tirou o livre-arbítrio da gente. Porém, o Senhor, Ele espera que nós olhamos para essa questão da graça, da entrega de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que a gente olhe para isso e tenha consciência que isso foi um preço muito alto. Né? A gente está falando assim para as pessoas que conhecem a palavra de Deus. Tem gente que não sabe o que é graça. Tem gente que não sabe. Ela acha que a graça, mas ela nunca parou para saber o que é a graça. Né? Tem muita gente que não lê a palavra do Senhor, tem muita gente que só fica ouvindo de um, ouvindo de outro e não lê. E quando a gente lê a palavra do Senhor aqui em Judas, a gente vê que ele está, né, deixando claro, olha, toma cuidado com isso, vocês são amados, Deus ama vocês, mas olha, tal pessoa fez isso, 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 e aconteceu assim, olha, Sodoma e Gomorra, olha lá, Moisés, o anjo caído. Então ele vai dando alguns exemplos aqui de acontecimentos, né, coisas que aconteceram e que foram essas pessoas que se infiltraram. Né, lá era Corá. Corá ficava sempre trazendo alguma coisa contra Moisés. Não aceitava os conselhos, não aceitava as coisas que Moisés falava. Liberdade tinha, mas, né, hoje nós temos liberdade. O Senhor falou assim, ó, tudo está aí, está tudo aí, você faz aquilo que te convém. E nós temos que ter essa graça, porque a graça está juntinha com o Espírito Santo do Senhor. Quando você tem o Espírito Santo do Senhor na sua vida, essa graça transborda. Essa graça transborda na sua vida, porque o Espírito Santo fica o tempo todo te orientando. E você não vai deixar que nada disso venha infiltrar dentro da tua vida. Né? Que uma mentira, que algo, né, que você faz que não é agradável ao Senhor, vê alguma coisa, ou fala alguma coisa, é tudo coisas pequenininhas que muitas vezes faz um efeito enorme no mundo espiritual. Às vezes você fala, mas isso é uma coisa mínima, mas na sua vida espiritual abre né, um círculo enorme. Então nós temos que ter cuidado muito com o que a gente fala. Às vezes ele está infiltrado na fala, a libertinagem está infiltrada na nossa fala. E a palavra diz que a fala ela é muito importante. Você verbalizar é muito importante. Tanto é que Deus ele fez o mundo verbalizando. Haja luz, haja isso, haja aquilo. Sempre o Senhor fez verbalizando. E é muito importante essa questão da gente prestar atenção no verbalizar. Naquilo que você está verbalizando, você está deixando a graça de fora? Para você falar, mas isso aqui não foi nada. Às vezes é uma coisa pequenininha. Né? Falar. A gente fala tanta coisa que às vezes a graça do Senhor não está inserida naquilo que a gente falou.
E quando a graça do Senhor não está inserida, a gente fere. Sem querer, mas a gente não teve entendimento que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer com Cristo. Fazer com a graça do Senhor, fazer com o Espírito Santo do Senhor na nossa vida. Então, irmãos, eu observando essa questão, né, de ver as pessoas usando a graça de Deus para justificar seus pecados, eu não estou aqui para condenar ninguém, quem sou eu? Mas assim, para dar um alerta, para você observar melhor. Olha, preste atenção, se você está usando a graça de Deus para você pecar, se você está usando a graça de Deus para justificar o teu pecado, se a tua fé está tão pequena que você não consegue enxergar a graça do Senhor, porque se nós ouvimos algo, e algo faz efeito na nossa vida, é porque a gente está ligado ali no Senhor. Muitos não estão ligados no Senhor, muitos vão passando pela vida, eu sou cristão, mas não sabe nada, não sabe, vive aquela vida que porque quando você vive Cristo, não importa o que está acontecendo na sua vida, você tem paz, você tem tranquilidade. Então significa que você está dentro da graça do Senhor, significa que o Espírito Santo do Senhor está te guiando, significa que você está dentro daquilo que o Senhor preparou, e Ele sabe que você está descansando nele. Então, irmãos, nessa noite, eu queria deixar essa palavra, já está chegando o horário ali, e a graça do Senhor, ela é um cumprimento da palavra, né? Quando nós aceitamos Jesus, e o Espírito Santo habita sobre nós, nós ganhamos essa graça. Porém, com o passar do tempo, a gente vai se distanciando. Por quê? Por falta de entendimento, de você saber que o que te sustenta todo dia é a graça do Senhor. Todo dia é a graça do Senhor. Né? Então eu pergunto para você, né? O que você está deixando infiltrar? Qual é a libertinagem que você está deixando entrar na tua vida? Que você possa fazer uma reflexão hoje da sua vida e ver o que você está deixando interferir, o que você está justificando o teu pecado usando a graça do Senhor. E a partir de hoje você não use mais a graça do Senhor para isso. Que você possa entender que a graça do Senhor é coisa preciosa, suprema, que veio de Deus por sua misericórdia. Amém, amados? E assim eu sou grata ao Senhor nessa noite, por estar aqui ministrando essa palavra, que você possa ter recebido e o seu coração possa ter queimado como queimou o meu, porque nós temos que analisar nós mesmos todos os dias para ver onde está a nossa falha, porque breve Jesus vem. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Então nós devemos estar bem alinhados com o propósito que o Senhor preparou para as nossas vidas. Né? Tem gente que não sabe nem qual é o propósito dele na terra. Então você tem que procurar saber qual foi o seu propósito, o propósito que Deus te chamou. Qual que é o propósito? Está bem alinhado com a graça de Deus nesse propósito, amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. E que vocês possam ficar na paz do Senhor, amém?